Muito bem, boa noite a todas. Todas me ouvem, me veem bem? Joia. Eu estou muito feliz desse encontro que a gente está começando, desse percurso que a gente vai fazer com esse livro misterioso, profundo, né, que mexe muito com a gente. Para quem ainda não sabe, teve gente que entrou de última hora aí no grupo. O meu nome é Camila, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sou psicóloga de formação, trabalho com psicoterapia, e já tem uns anos que eu faço um trabalho de estudo sobre o feminino, participo de alguns círculos, algumas coisas, e há algum tempo trabalho com mulheres, nesse trabalho de cuidado com mulheres, né? Já tem um tempinho. Então, eu resolvi fazer esse grupo, primeiro porque eu, em primeira pessoa, sempre tive muita dificuldade de ler o livro sozinha. E isso foi uma coisa que apareceu muito nos questionários, né? Assim, eu li só até a metade, li até o segundo capítulo, né? E sempre quis ler o livro junto com outras mulheres. Sempre foi um desejo meu. E eu nunca consegui achar um lugar onde eu conseguisse fazer esse caminho em conjunto, né? Então, estou muito feliz que a gente está começando esse trabalho hoje junto. A gente vai fazer uma coisa meio terapêutica, como eu falei, uma leitura terapêutica. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, algumas pessoas, ao responder o questionário, elas falaram que nunca tiveram contato com o livro, que elas não conheciam, algumas falaram que comprou o livro para participar do grupo, né? Então, a gente vai fazer uma conversa inicial agora sobre o que é o livro, mais ou menos sobre o capítulo da introdução, que eu achei melhor a gente não ler, porque a Clarissa, ela é uma terapeuta também, né? Assim, quem conhecer melhor a Clarice e quiser me ajudar a falar sobre ela, é uma terapeuta, é PhD, né? Ela é junguiana, então ela trabalha muito com o simbólico, com a simbologia das coisas, né? Então, a proposta desse livro não é uma proposta de entendimento racional, é uma proposta de entendimento simbólico. Então, a gente vai fazer um trabalho que vai mexer com a gente, aí, com as nossas simbologias internas, né? O que essas coisas representam. Então, eu vou falar um pouquinho, esse encontro vai ser o encontro mais racional, vamos dizer assim, de todo o nosso percurso, né? Porque eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser o percurso, vou falar um pouquinho sobre a natureza selvagem, para a gente um pouco entender como que a gente vai fazer, né? O título do livro, a capa do livro, ela já tem uma simbologia, eu não sei se todo mundo tem essa capa aqui. Tem um que é mais antigo, mas quem tem esse aqui já pode dar uma olhadinha. A capa ela já tem uma simbologia que mexe com a gente, né? Essa mulher com esse lobo aí toda desenhada. E tem o título, e em cima do título está escrito assim: Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Então, quando a gente fala, né? A primeira vez que eu peguei esse livro e que ele estava falando de mulher selvagem, essa expressão mulher selvagem, ela mexeu um pouco comigo, né? E aí eu queria que vocês me falassem, como é que foi para vocês, assim, o que para vocês mexe, o que é essa mulher selvagem para vocês? O que vocês acham que é essa mulher selvagem, né? Quem quiser participar, levanta a mãozinha que eu vou liberando o microfone para vocês falarem. Tem uma mãozinha aí embaixo, do lado dessa. Aí, a Laura deu uma ajuda. Livre, tem a ver com liberdade, né? Se vocês quiserem também escrever no chat também,
É legal. Mas, deixa eu achar. Deixa eu liberar você. Tá liberada? Ai, Eu pode. vou, É Vol que pronuncia? vou Nunes. Vou, pode falar, vou. Bom, para mim, essa mulher selvagem é uma mulher que tem genuinamente uma intuição, uma força, uma, um instinto que a conduz para fazer as coisas por ela mulher, entendeu? Eu Uhum, acho que é isso. E às vezes a gente mata isso, né? Para viver sim, na civilização sim, sim, patriarcal. Eu sim, acho que é por aí. sim, muito bom. Obrigada pela contribuição. Vou. Nada. Que agora, Eliana, pode falar, Oi. Eliana. Eu acho que a selvagem ela parte muito do lugar que nós estamos, né? E quais são as estratégias que a gente tem que usar para sobreviver em todos os seus contextos, Uhum. emocional, psicológico, é, em toda a sua estrutura para a gente se manter viva. Eu acho que vem disso, esse selvagem, essa força que a gente tenta buscar para poder se manter viva, a partir do lugar que nós estamos. Olha, que interessante. Sim. Eu estou achando esse grupo fantástico, porque quando vocês me mandaram o questionário, eu vi que tem gente do Sul, eu vi que tem gente do Nordeste, tem gente daqui de Belo Horizonte, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do estado de São Paulo. São lugares completamente diferentes, mas eu acho que a gente vai conseguir enxergar o que está de comum em todos nós, independente de onde a gente está localizado, né? As contribuições de vocês, elas trazem coisas muito interessantes. Alguém mais tem desejo de contribuir, falar o que sente? A Amanda falou aqui. Essa mulher que não se aprisiona em regras sociais, culturais, que tentam ditar como ela deve se comportar. Também, né? É muita coisa. Essa palavra selvagem é uma palavra que foi muito deturpada, né? Porque selvagem parece uma coisa sem cultura, uma coisa meio. Mas, na verdade, tem a ver um pouco com aquilo que vocês falaram, né? Que é a ligação com a parte mais intrínseca mesmo, nossa, né? O que a Clarice ela trouxe? Ela fala assim, é a nossa natureza instintiva, é aquilo que vem antes do intelecto, né? Mulher que conhece e segue seus instintos. É exatamente isso, né? A Clarice, ela fala ela dá alguns termos para caracterizar, né? A natureza instintiva, a psique natural, a natureza básica, intrínseca da mulher. Ou seja, é aquilo de mais genuíno da alma da mulher que é, né? Quando, acho que foi Edir que falou, algumas pessoas falaram da intuição, a Vol falou da intuição também. A intuição, ela é um conhecimento que ela mobiliza o nosso corpo inteiro. A intuição, ela vem com o tato, ela vem com o cheiro, ela vem com o som, né? E esse livro, ele traz a realidade que alguma de vocês falou, que a gente perde isso porque a gente foi criada numa cultura para perder isso mesmo, para a gente se desconectar dessa nossa natureza psíquica natural, né? Dessa natureza instintiva. Então, ela conta na introdução, e aí depois vocês podem ler, né? Como que aos poucos a gente foi criando uma cultura que foi desconectando a gente dessa natureza selvagem, né? Dessa mulher selvagem. E é interessante, eu gosto muito, né?
eu não trabalho efetivamente com a teoria junguiana, trabalho com Gestalt terapia, mas eu gosto muito da teoria junguiana. E eu gosto muito de como a Clarissa traz, né, porque ela é junguiana, toda essa coisa do simbólico mesmo, daquilo que não passa necessariamente pela cabeça, porque a mulher é muito isso. A mulher é sensação, primeiro que tudo. Qualquer coisa, ela é sensação, né? Então, ela fala que a gente, ao longo do tempo, que legal, que bom, companheiras gestalt terapeutas, muito prazer. Ela traz para a gente essa desconexão, né? A gente foi aos poucos aprendendo a aprisionar e esquecer da nossa natureza instintiva, nossa natureza selvagem, para a gente se encaixar. E eu vou usar essa expressão encaixar, porque é mesmo para entrar numa caixinha. Oi, Vilma, boa noite. Né? Para a gente se encaixar nesse lugar que eu acho que gerou muito medo, né, nas pessoas. O poder que essa intuitividade, que essa força feminina, ela traz, né? E a Clarissa, ela fala assim, a gente precisa de retomar essa vitalidade feminina, né? A gente precisa trazê-la de volta. Então, ela traz se vocês, eu vou falar algumas coisas aqui, né? Se alguma de vocês já se sentiu alguma das coisas que eu vou dizer aqui, vocês vão levantando a mão, né? Alguma de vocês já tiveram sensações de aridez, de fadiga, de fragilidade, confusão, depressão, assustada, desestimulada, se sentiram caladas à força, amordaçadas, sem inspiração, sem expressão, sem significado, impotente, insegura, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros. Praticamente todo mundo no grupo, né, já se sentiu. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se demais com a opinião dos outros, isolar-se da sua própria revitalização, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir, perder a energia diante de projetos criativos, humilhar-se, encolher-se, ter ansiedade, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de expressar a sua opinião, de criticar, aflição, sentir partida ao meio, estrangulada, de ter sentimento de vingança, ter medo de agir, não conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência, todas essas coisas, aí, ó, praticamente, né, todo mundo já se identificou com alguma dessas situações. Isso são sentimentos de um relacionamento que foi interrompido, que foi interrompido, a interrupção da nossa ligação com a natureza nossa selvagem. A gente não nasceu para se sentir sem criatividade, sem... Quem levantou a mão para mostrar, pode abaixar a mão agora. Eu que tenho que abaixar, né? Eu acho. Não, vocês conseguem abaixar, né? Porque aí quem quiser falar, aí levanta a mão, que aí eu dou a palavra. Né? E aí, esse é um sentimento muito comum
né? Quem trabalha com gente aqui, quem é terapeuta, principalmente, escuta isso aqui todos os dias no consultório, né? Principalmente com mulheres, né? Insegurança, o desânimo, muitas vezes um cansaço que não sabe de onde é que vem, né? A dificuldade de realização de algumas coisas, se sentir tolhida na sua expressão. Todas essas coisas, gente, elas são, às vezes, até reforçadas e cultivadas pela nossa cultura, né? Então, o processo que a gente vai fazer com esse livro é da gente acolher as nossas feridas e criar um movimento de reconstrução dessa natureza, essa natureza que nos deixa livres, fortes, que faz com que a gente tenha consciência daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem, né? Que gera uma força vital gigantesca. Então, a gente vai começar a fazer esse processo, né? Aos pouquinhos. E isso eu acho muito legal, porque ela traz assim, pouca gente tem recurso para ajudar. Ela fala assim, nem a psicologia tradicional ela consegue compreender o que é essa natureza selvagem, né? É como se a gente, ela fala assim, é como se a gente tivesse que inventar um caminho que desse para a gente essa possibilidade. E aí é muito legal, porque ela vai trazer os contos, as histórias. A gente vai trabalhar muito com a simbologia, com aquilo que não é do intelecto, né? Então, ela traz vários contos que ela foi, aos poucos, reconstruindo. Então, ela ouviu histórias de várias pessoas, a mesma história, em várias versões, e ela foi reconstruindo essas histórias de forma a tornar elas o mais próximo possível de ajudar a gente com a nossa reconstrução da natureza selvagem. Ela vai fazer esses contos, ela vai contar para a gente essas histórias, e ela vai dar uma destrinchada nessas histórias. Então, cada capítulo desse livro, ele traz um conto, e ele traz todo esse destrinchamento, vamos dizer assim, do que aquele conto ele está falando, né? São 14 contos, então nós teremos 14 encontros. E cada encontro a gente vai falar sobre um desses contos, tá? Eles têm um tema, cada um deles vai trazer um tema, e a gente vai seguir capítulo por capítulo na ordem que ela foi colocando no livro. Eu sei que tem alguns círculos de leitura, alguns grupos de leituras que fazem um outro trajetório. Vai no capítulo 12 e volta no capítulo 5, aí a gente vai seguir os capítulos que ela foi dando aqui, do primeiro até o 14º, né? Para quê? Para até facilitar para a gente essa possibilidade de fazer um percurso, de entendendo juntos o que vai acontecer, né? Então, o objetivo desse trabalho nosso, né, desse percurso que a gente vai começar, é que cada uma de vocês consiga entrar em contato da forma que mais vocês tiverem identificação, mais se identificarem para fazer essa reconstrução de encontro com a mulher selvagem. Minha filha que está aqui querendo participar, pequenininha, né? E aí, a outra coisa que a Clarissa traz é esse conceito do arquétipo, né? O que é o arquétipo? O arquétipo
É isso que é a essência. Quando a gente fala de um arquétipo, independente da cultura que a gente está, da forma como a gente foi educada, a gente se conecta com determinadas características, emoções, sentimentos que são comuns para todo mundo, né? Então, a gente também vai entrar em contato com esse arquétipo para a gente saber identificar como que ele acontece dentro da gente. Isso é muito importante, né? Então, vai ser um caminho da gente recuperar a nossa dignidade enquanto mulher, né? E recuperar a nossa integridade. E, gente, esse percurso é um percurso cheio de novidade, porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem uma expectativa do que vai acontecer, né? Mas muitas surpresas vão acontecer nesse percurso, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e aí a gente se surpreende que é uma outra completamente diferente, né? Então, vai ser um percurso inusitado, inesperado, né? E o nosso encontro vai acontecer desse jeito, porque é assim que a gente acha que a gente sabe tudo sobre a gente, aí a gente tem umas surpresas, aí a gente se encontra, né? Vai ser a construção de uma mulher nova. Eu espero que a gente possa fazer esse percurso da forma mais amorosa e acolhedora possível, porque faz parte também da nossa natureza ter esse movimento de acolhimento, porque a gente já sofre demais. Então, a gente precisa de ter essa maternagem, de se maternar, né, de se cuidar. Então, vai ser mais ou menos assim. Até aí, vocês estão acompanhando bem? É mais ou menos isso mesmo. Eu vou explicar, então, como que a gente vai fazer o percurso. Oi, Fabiola, pode falar. Não levantei sem querer, desculpa. Tudo bem, tranquilo. Como que vai ser o processo, né? A gente vai fazer um capítulo por encontro. Então, a gente vai se encontrar uma vez por mês. Todo mês, na primeira segunda-feira do mês, a gente vai se encontrar. Por que vai ser uma vez por mês? Primeiro, para dar tempo da gente ler com calma cada capítulo. E também porque nas semanas do mês, né, hoje, por exemplo, é a primeira segunda-feira do mês. Até a primeira segunda-feira do mês de setembro, a gente tem 4 semanas. Durante as semanas, a gente vai ter uma proposta no grupo a gente vai ter uma proposta no grupo, semana por semana, de chaves de leitura, de sugestões de atividades, de coisas para a gente fazer, para a gente ir entrando em contato simbólico com essa proposta de cada capítulo, tá? Então, cada semana, vocês vão ter lá no grupo algumas coisinhas que eu vou ir mandando e para a gente construir isso. E aí, no encontro do capítulo, a gente vai trazer toda a síntese desse trabalho que a gente vai fazer. Obrigada, querida. Toda a síntese desse trabalho que a gente vai fazer de cada capítulo. Tá? Então, como que vai acontecer? Hoje, depois que a gente finalizar aqui, o grupo do WhatsApp vai ficar aberto. Se vocês quiserem convidar outras pessoas para participar, ainda pode, né? Esse é o meu gato, que resolveu dar oi aqui. Tenho medo dele. Maravilhosa! Enfim, é o cookie esse. Então, como que a gente vai fazer? Se você... lindo, obrigada. Se você não quiser participar de algum capítulo, esse capítulo aqui eu já li, já fiz no outro grupo, não me interessa, não tem problema. Esse grupo, gente, ele tem o objetivo de ser muito livre, igual a Mulher Selvagem. Ninguém aqui vai ficar cobrando nada de ninguém, sabe? Vocês vão fazer aquilo que vocês sentirem que vale a pena fazer.
Eu vou tentar fazer, propor coisas, sugerir coisas que vão atiçar os sentidos de uma forma bem criativa, né? Mas vocês vão fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Se vocês não quiserem, não fazem. Então, vai ser muito livre. Amanhã... Quer falar, Eliana? Não? Tá. Amanhã, a cada capítulo, eu vou mandar um áudio com o conto do capítulo que a gente vai ler lá no grupo. Então, por exemplo, amanhã a gente vai começar o capítulo 1, que é o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. E aí tem o conto da La Loba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um áudio contando o conto da La Loba. Eu vou só contar o conto, eu não vou falar mais nada. Eu vou gravar o áudio lendo o conto da La Loba para vocês. Então, o resto do capítulo, que tem bem umas... Deixa eu ver quantas páginas. Mais de 10 páginas. O conto, ele tem meia página. Uma página, praticamente. O resto é tudo essa coisa da Clarice. Eu vou ler só o conto, vai ficar lá gravado no áudio, e aí a gente vai se debruçar sobre o capítulo 1. Então, amanhã eu já vou mandar, vai acontecer sempre assim. A cada capítulo que a gente começar novo, no dia seguinte da finalização do capítulo, então, por exemplo, no dia do encontro do capítulo da La Loba, no dia seguinte dele, eu já vou colocar o áudio do capítulo do Barba Azul. Já vou contar o conto do Barba Azul. Sempre assim, para vocês irem entendendo também qual que é o conto que a gente está trabalhando, tá? E durante a semana, eu vou mandando. Às vezes eu vou mandar uma pergunta, às vezes eu vou propor um desenho, uma coisa, e aí a gente vai interagindo no grupo, tá? Se vocês, por exemplo, Camila, eu fiz, por exemplo, vou propor da gente dançar, eu fiz uma gravação da minha dança, mas eu não quero expor no grupo, posso mandar só para você? Pode. Como eu disse, nós somos livres, né? Aquilo que vocês não tiverem desejo de compartilhar, vocês não precisam compartilhar. Se vocês quiserem compartilhar com outras mulheres que não fazem parte do grupo e não quiserem compartilhar com a gente, não precisa. Se quiser compartilhar só com aquela amiga do grupo que vocês conhecem, ou só comigo, fiquem à vontade, né? A partir de agora, a gente vai fazer um trabalho durante a semana, assim, que a gente sempre vai estar em contato com alguma coisa relacionada àquele capítulo. Então, a minha primeira sugestão para vocês é que vocês comprem um caderninho. Não precisa ser nada muito, né? O meu é esse aqui, aquele que custa R$2 na papelaria, né? Para quê? Para a gente fazer anotações, fazer desenhos, impressões. Uma outra coisa que acontece muito durante o processo tem a ver com os sonhos. A Clarissa fala isso na introdução do livro. Os sonhos, eles são uma porta de comunicação da mulher selvagem com a gente. E vocês vão perceber durante os capítulos que ela fala muito sobre os sonhos. Quando ela vai esmiuçando o conto, ela traz. Às vezes é uma experiência que ela teve com uma pessoa que ela atendeu, que sonhou de determinada forma. Então, os sonhos, eles vão ser uma porta de comunicação de vocês com a mulher selvagem de vocês. Então, o caderninho também pode ser um lugar de registro desses sonhos. Porque, às vezes, a gente tem um sonho que a gente não faz a menor ideia do que acontece naquele sonho. Aí, de repente, é a nossa intuição já mostrando que no capítulo seguinte vai ter uma coisa que a gente vai estar esperando. Então, esse caderninho, ele vai ser o nosso companheiro de aventura, dessa aventura.
qualquer registro, qualquer coisa que vocês acharem importante, isso vocês podem fazer nesse caderno. Algumas vezes eu vou fazer perguntas mesmo, gente, o que vocês acham disso? Se vocês quiserem deixar registrado no caderno, para poder entender esse percurso e fazer mais, né? Então, minha primeira sugestão é essa, de ter um caderninho para vocês poderem fazer as anotações, desenhos, reflexões sobre esse processo que a gente vai fazer. Eu gosto muito de escrever no meu livro, assim. Meus são todos rabiscados, muito rabiscados. Não sei se dá para vocês verem aqui, vamos chegar mais pertinho. É muito rabisco, tá vendo? Eu gosto muito de rabiscar meus livros. Mas tem gente que não gosta, né? E, assim, é isso aí. Cada um faz, né, do seu jeito, o jeito que se sente melhor. E aí o caderninho pode ser uma boa possibilidade. Eu mandei para o grupo, eu não sei se teve alguém que... Nossa, está piscando essa luz. Então, deixa eu ver se para de piscar. Não sei como é que faz, não, gente. Deixa eu ver se eu mudo aqui, se ela para. Credo. Aí, parou. Então, eu mandei no grupo uma versão, a edição passada desse livro. Essa aqui que a gente tem não é a que eu mandei no grupo em PDF. Eu estou tentando... É essa mesma, Jane. É essa que está no PDF. Tá? Então, quem tiver ela, não tem problema, não. Eu não sei, porque eu não manuseei essa edição. Eu não sei se é exatamente a mesma coisa. Provavelmente é. Mas se tiver alguma diferença, a gente vai conversando durante o percurso, tá? Em essência, vai ter as mesmas coisas, né? E a gente vai conversando. O grupo, ele vai ser um grupo de conversas. E aqui hoje, eu acho que a gente está com mais de 30 pessoas, mas o grupo do WhatsApp, ele tem, eu acho que 60 pessoas. Então, é um grupo robusto, né? E aí quero pedir para vocês, em alguns momentos, eu vou pedir para vocês contribuírem lá no grupo de WhatsApp. Então, deixem para fazer os comentários nessas contribuições, porque senão o grupo ele não vai parar, e aí a gente vai acabar ficando com raiva desse grupo, nem vai ver. E aí não vai crescer as contribuições, né? Mas aqui a gente vai conversar bastante, e a gente vai tentar fazer de um jeito onde vocês possam participar da forma como vocês preferirem, para deixar ele o mais rico possível. Teve gente que já leu esse livro, né? Pelos questionários que vocês me responderam, teve gente que já leu esse livro, teve gente que não leu nada, teve gente que já leu um pouquinho. Eu sei que tem gente... Oi, Vilma, pode falar. Vilma? Oi, eu abri a câmera, mas eu acho que não está aparecendo, né? Daqui a pouco eu acho que ela aparece. Então, eu já participei até de um grupo terapêutico, eu preenchi lá o questionário e falei. E, na época, eu não entendia nada. Nossa, hoje eu leio com tanta fluidez, assim, de vez em quando eu leio um capítulo, assim, retomo a leitura, né? Sempre com uma outra visão. Sim. Mas eu acho que eu estava em uma fase diferente da vida e não conseguia de jeito nenhum entender, parecia que era coisa de outro mundo. Essa contribuição é muito legal, Vilma. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente vai sempre ficar atenta nas nossas leituras. Os contos, quando a gente fala da natureza selvagem, da natureza feminina, a gente fica muito empolgada, né? Putz, é tudo isso que eu quero mesmo para minha vida e muito mais, né? Mas tem alguns contos que eles mexem com a gente. Tem alguns contos que é difícil da gente ler, que a gente lê e a gente fica puta, a gente não consegue sair dele, o capítulo não anda. Tudo isso, gente, está falando
das nossas amarras, das nossas dificuldades, né? E aí a gente vai trabalhar essas coisas todas. Então, não se escandalizem, porque a leitura está difícil em algum capítulo. Traz isso para o grupo. Se você tem vergonha de falar para o grupo todo, pode falar para mim em particular. Porque a ideia é que nada seja desperdiçado, né? Todo o percurso ele vai ser feito de forma a gente entender o que está acontecendo com a gente na leitura desse livro. Às vezes a gente vai ter nojo, a gente vai ter raiva, vai querer jogar esse livro na parede, né? Mas a ideia é que a gente faça esse caminho para se conectar. E todas essas expressões de escândalo, de raiva, de tristeza, elas são expressões também do processo de reconexão com o feminino. Então, não desistam porque vocês não estão entendendo, ou porque tá com raiva, ou porque tá difícil. A gente vai tentar fazer de um jeito para ampliar o nosso horizonte e mexer mesmo com algumas estruturas internas para transformar elas, para a gente ficar mais receptivo, né? E realmente, Vilma, tem alguns capítulos que a gente ainda não está pronta para lidar com eles. A gente vai trabalhar eles mesmo assim e eles vão ficar aqui, ó, no nosso campo. É que nem aquilo que eu falei do livrinho lá do sonho. Às vezes a gente está aqui só preparando aquilo que daqui a um tempo a gente vai dar conta de lidar, né? Então, essa é a proposta, sabe, do processo. Então, gente, não se assustem se vocês sentirem que vocês não estão entendendo direito, que está difícil a leitura. Tragam essas coisas para o grupo ou para mim, para a gente ir entendendo também como que as coisas vão sendo estruturadas, né? Vocês mesmos falaram nos questionários que vocês trazem uma história de vida, ao mesmo tempo que muito diferente, muito semelhante. Então, teve gente que falou que já é aposentada, teve gente que falou que está começando uma carreira nova, teve gente que falou que tem filho, teve gente que falou que não tem filho, teve gente que falou que já faz terapia, tem gente que falou que parou, voltou, né? Assim, é um universo, cada um tem várias idades diferentes, né? Vários momentos de vida diferentes. E esse grupo também é para a gente compartilhar as nossas histórias, né? Porque às vezes a história de uma, mesmo sendo completamente diferente da nossa, ela toca em coisas dentro da gente que são muito preciosas, né? Então, todas elas vão possibilitar essa conversa, essa compartilha, né? Esse trabalho conjunto de nós, todas. Nós vamos construir isso juntas. Todas vocês são meio clarissas aqui. Todos vocês estão trazendo essa proposta. Por quê? Porque a mulher selvagem, ela está na vida, ela está pulsando em cada uma de nós, né? Então, a vida de vocês, a trajetória de vocês, a experiência de vocês com o livro é uma experiência de todas, né? Por isso que é legal e importante a gente trabalhar na coletividade, com todas juntas, né? Porque alguém que está lá em Caxias do Sul, eu estou em Salvador, a pessoa está lá em Caxias do Sul, mas ela fala uma coisa que, nossa, ela me viu hoje de manhã cedo, né? Uma coisa assim. Então, a gente vai se conectar assim também, né? Vamos sempre fazer isso. Uma outra coisa também é que, vez ou outra, dependendo do tema, do capítulo, do conto que a gente vai ler, eu vou propor leituras complementares, filmes que possam falar sobre isso. Também para vocês, para quem quiser ampliar esse horizonte, também ampliar esse horizonte. E também vocês podem fazer isso, tá? Não precisa ser só eu, não. Às vezes a gente está lendo ou está trabalhando um conto e aí vocês assistem um filme e falam assim, gente, assisti um filme que tem tudo a ver com esse conto, manda lá para a gente a sugestão, né? Que a gente vai alinhavar isso juntas.
E se vocês também quiserem propor coisas, vocês podem propor, né? O movimento ele vai ser muito esse, tá? Acho que é mais ou menos isso. Então, como que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver um encontro, no horário marcado das 20 horas, horário de Brasília, eu vou mandar o link do nosso encontro lá no grupo e vou esperar vocês, tá? Os encontros, eles têm a perspectiva de duração máxima de 2 horas. Às vezes a gente vai terminar um pouco antes, às vezes a gente vai dar uma extrapoladinha, mas não muito, porque afinal de contas, segunda-feira, né? A gente está começando a semana, até 10 horas da noite é meio pesado, né? Mas a ideia é a gente fazer esse percurso mesmo, né? A cada encontro, eu vou fazer uma proposta inicial, que vai ser uma proposta que vai tentar sair da questão intelectual, para a gente fazer uma cientia aí, mais ou menos, e aí a gente vai fazer a reflexão sobre o capítulo, cada vez de um jeito, cada dia de uma forma, né? E vou propor também trabalhos, se vocês estão, por exemplo, eu sei que tem algumas pessoas, tem muita gente daqui de Belo Horizonte, eu sei que tem muita gente de Salvador. Se vocês quiserem fazer propostas entre vocês da mesma cidade, presenciais, vamos ler o capítulo, vamos, palavra por palavra juntas, eu acho isso maravilhoso. Quanto mais vocês puderem criar essa rede, mais valioso é o trabalho, né? E então, isso fica livre para vocês. Aqui em Belo Horizonte, eu vou propor algumas iniciativas, assim, porque é uma coisa que eu já faço, e aí eu vou convidar vocês para fazer também. E aí vocês ficam livres, se vocês quiserem participar, né? Se vocês não quiserem, tá, beleza. Eu acho que é um pouco isso, minha gente. Como é que vocês estão aí? Vocês estão tão animados quanto eu? Oi, Nívia. Pode perguntar, Nívia. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estou muito na expectativa desse início, porque tem um monte de mulher só ouvindo, mas quando a gente começar a ler esse livro, isso aqui vai virar um furacão. Assim espero, Nívia. Esse livro é muito revelador, ele mudou muita coisa na minha vida, e eu fiquei assustada com o que eu consegui perceber a partir do momento que eu comecei a ler os capítulos. E quando você fala que a gente sente muitas emoções nesse livro, é verdade, isso acontece. Eu chorei, eu fiquei com raiva, eu tive vontade de parar de ler o livro, eu senti vontade de ler o livro, né? Eu reli o capítulo, eu não entendi o capítulo, eu colocava o áudio para eu ouvir, como se tivesse alguém me dizendo para eu entender de outra, ouvir, né? Entender de outra forma. Então, assim, coisa boa vem por aí. Também acho, Nívia. Obrigada. Oi, Eliana, pode falar. Oi. Oi, Camila. Oi. Eu estou fazendo mestrado e estou na fase de cumprir os créditos. Tem muita atividade de leitura, produção de texto, então talvez eu não consiga acompanhar essas demandas que você vai passar para o grupo. Mas aí eu já deixo já registrado que eu talvez não consiga ter essa dinâmica de produção, por conta dessas outras demandas. Sem problema, Eliana. Essas coisas que eu vou passar, elas são para vocês, sim. Não são para mim.
né? São formas que eu estou entendendo da gente movimentar o nosso organismo como um todo para a gente acessar a nossa natureza selvagem. Se a leitura para você, ela vai ter a potência, a mesma potência, não pode ficar tranquila, sabe? Isso não precisa se preocupar com isso, né? Nem você, nem nenhuma de vocês, tá, gente? A minha ideia mesmo é tentar facilitar para vocês o processo de sentir qual que é o percurso que mais vocês ficam à vontade para trabalhar e fazer esse processo mesmo, né? E pode ser, Eliana, que assim, uma coisa ou outra, às vezes eu vou mandar uma música, você pode ouvir a música indo para o seu trabalho, sabe? É uma coisa bem, às vezes, bem sutil, né? Assim, de sentir como é que é o som que está vindo, quais são as emoções que vêm quando escuta essa música, né? Então, assim, a participação de vocês, como eu falei, é muito livre. E vocês, por favor, fiquem muito tranquilas de fazerem o percurso da forma como vocês preferirem, né? Às vezes eu vou, sei lá, vou propor de fazer um desenho. Ai, detesto desenhar, que saco. Pô, respeita isso, pode respeitar isso em você. Se você fala assim, eu não gosto de desenhar, mas eu vou dançar isso aqui que a Camila está me mandando desenhar. Dance, não tem problema, né? Sintam-se à vontade para fazer o percurso que mais esteja identificado com vocês. Essa aqui é a proposta. Eu vou tentar passar várias coisas para vocês irem descobrindo, aquelas que têm dificuldade, irem descobrindo. Tem gente que acha que desenhar é um saco. Aí eu peço para fazer uma mandala, fica 3 horas fazendo a mandala, apaixonado, faz curso de mandala, não, vira a mandaleira, assim, né? Então, às vezes, a gente também vai fazer um processo de redescoberta, né? De potências que são nossas. Costurar, né? Não, costurar é uma coisa tão de vozinha do século passado, mas às vezes é costurando que a gente encontra nossa natureza selvagem. Tricotando, fazendo lá o ponto cruz lá. A Clarice é uma que faz ponto cruz, né? E ela retoma muitas coisas a partir desse... Ela fala muito da questão das mãos, o trabalho com as mãos, cozinhar, costurar, fazer coisa com mão, é uma coisa muito da natureza selvagem, né? Então, a gente vai fazer coisas, um monte delas. Vou propor várias coisas. Vocês façam aquilo que vocês se sentirem mais à vontade, né? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Deixa eu ver. Narceliane. Sempre achei muito interessante o título desse livro, pois as mulheres correm com os lobos, não atrás dos lobos ou na frente deles, mas com eles. Penso que os lobos são as nossas travessias da vida, as barreiras, as dificuldades, os machismos, sim. Eu acho que os lobos, Narceliane, eles são a nossa força, é a identificação, e ela fala isso, a gente vai ver isso nos contos. É aquela força instintiva, porque ela traz isso no começo da introdução, ela fala assim, os lobos como as mulheres, eles foram, a imagem deles foi muito deturpada pela cultura ao longo dos séculos. Então, o lobo é aquele que é feroz, que é vilão, né? O lobo é sempre vilão, lobo mau, é o lobo mau da história, né? E, na verdade, o lobo não, ele tem um senso de matilha, ele tem uma questão da força, a própria questão de sacar o ouvido aguçado, o focinho aguçado, né? Então, tem isso mesmo, correr com eles é correr ali do lado da nossa instintividade feminina, desse valor feminino, né? Eles fazem parte das nossas travessias mesmo, porque entrar em contato com isso, às vezes, é assustador, né? Eu fico imaginando como que, quando a gente desperta a nossa instintividade, é um mundo completamente novo, e isso pode ser assustador para a gente, às vezes, né? Assim, nossa, eita, né?
Então, acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, sim, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção, falar algum comentário, trazer alguma... e uma outra coisa. Eu fiz um teste ontem e eu fiz uma gravação. Eu estou fazendo a gravação desse encontro. Eu vou sempre fazer as gravações do encontro. E assim que eu tiver o link da gravação, eu vou sempre disponibilizar lá no grupo também. Que pode ser que algumas de vocês, em algum dos dias que a gente for se encontrar, não vai poder participar ao vivo, né? Assim, em tempo real, mas que pode participar também, ouvindo a gravação e depois contribuindo. Então, também é possível isso, gente. Se vocês sentirem, por exemplo, eu sei que eu não vou poder participar do próximo encontro, mas tem umas coisas aqui que eu quero falar sobre esse capítulo que mexeram comigo demais. Coloca lá no grupo. Pode colocar lá no grupo, porque tudo é válido, né? Para a gente poder construir isso juntos, juntas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu estou muito feliz de conhecer vocês, né? A primeira impressão. Espero que a gente possa conhecer muito, muito mais ao longo desse percurso. Ele vai ser um percurso um pouco longo, né? São muitos capítulos, mas a gente também vai sentindo isso, tá? Se a gente sentir que precisa de mais velocidade, a gente, sei lá, faz o grupo virar quinzenal. Se a gente vê que precisa de mais de um encontro para fazer o capítulo, por exemplo, a gente pode fazer um encontro quinzenal daquele capítulo. É uma coisa que a gente vai construir juntas, tá? Então, amanhã eu já vou deixar lá o conto. Para quem tem esse livrinho aqui, o conto que a gente vai começar, ele está na página 39. Ai, também acho, Nívia. Ele começa na página 39 e vai até a página 46. Que bom, vó, eu também. Estou bem animado. O percurso será desenhado por nós, sim. É assim que tem que ser. Mulher Selvagem é assim que tem que ser. Então, ó, só retomando. O livrinho vermelho, de capa vermelha, o nosso conto é da página 39 à página 46. Tá? A gente vai trabalhar essas páginas durante o mês de agosto. Amanhã eu já vou mandar o áudio com o conto La Loba, tá? Para vocês. E aí eu vou ir mandando as chaves de leitura, seja elas quais forem, tá bom? São as mesmas do de capa mole. Ah, que ótimo, Fabiana. Então, aquela outra capinha, as mesmas páginas. Se tiver diferença nas páginas, falem para mim no chat, ou vocês mesmos. Se tiver, a gente vai falando das duas versões, para vocês também não ficarem perdidas aí nesse processo. Tá bom? Eu queria pedir para quem não está com a câmera aberta, para abrir a câmera só para eu ver a carinha de vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver. Nívia, Vilma, Jânia. Quem mais? Eu consigo ver poucas pessoas aqui. Não consigo mexer nas... Tem a galera se reencontrando, adoro. Muito feliz por esse encontro. Eu espero vocês, então. O nosso próximo encontro vai ser dia 4 de setembro. Ok? Já está marcado. Às 20 horas, horário de Brasília. Então, no dia 4, a gente vai falar sobre La Loba. Já vamos começar com os lobos. Ah, olha aí, gente. Já está rolando os encontros. Estou gostando de ver, que ótimo.
Muito bom, gente. Muito obrigada. E a gente vai se falando lá no grupo do WhatsApp. Até o dia 4. Gratidão para vocês também. Vocês são maravilhosas. Muito feliz de conhecer vocês todas. Obrigada, gente. Grata pelo encontro. Muito interessante. Ah, obrigada, Jane. Eu também estou muito agradecida por vocês toparem esse processo. Eu ganhei esse livro de minha filha, que já o leu, e decidi participar justamente para desenvolver essa leitura de uma forma mais sensível ainda. Ai, que bom. Que bom que você está aqui com a gente, Jane. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Oi, Eliana, pode falar. Senti falta de uma apresentação, nem que seja rápida, de todas as membras do grupo. Ah, sim. A gente pode fazer isso pelo WhatsApp, sabe por quê, Eliana? Como são muitas, a gente vai tomar um tempo que é precioso para o trabalho do grupo, mas eu vou propor isso lá no grupo de WhatsApp e a gente faz. Aí a gente pode até fazer vídeo, se vocês quiserem, mandar um videozinho falando um pouco, né, que seria o que a gente ia fazer aqui, ou mesmo escrever, fazer um áudio, né, para a gente. Eu acho o vídeo legal porque a gente vê as carinhas, né, das pessoas e a gente vai se identificando. Eu vou propor isso lá no grupo. Obrigada pela sugestão, Eliana. Ah, pois é, Amanda, também. Aí, vamos fazer um videozinho, cada uma se apresentando, para a gente poder também se identificar, né? Muito bem, gente. Uma boa noite para todas. Ah, que lindo. Obrigada, Amanda. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, Uma tchau. boa noite. Tchau, boa noite. Descanso, e até o próximo encontro. Até, um abraço. Outro. Ah, agora eu vi a Rosa. O povo está saindo agora que eu estou vendo todo mundo. Oi, Fá. Bom te ver, Isabel. Ei, Pati. Estou vendo você com câmera. Sônia, prazer, Sônia. A Rosa. Muito bem, gente. Muito bom ver as carinhas de vocês. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijos.